conversar um pouco de missões enquanto termina de lavar a louça? Missões. A gente olha para Gênesis capítulo 3, acontece a queda do homem lá no Éden. Essa queda do homem, o homem se separa de Deus, homem e mulher desobedecem a Deus, e ali há um momento onde Deus está falando com a serpente, falando com o inimigo, dizendo que nasceria um nascido de mulher que pisaria na cabeça da serpente, e ele feriria a sua cabeça e ela feriria o seu calcanhar. Ali acontece algo chamado proto-evangelho, onde Deus já declara que enviaria seu filho para poder salvar a humanidade, enviaria Jesus, um nascido de mulher. Agora começa uma coisa, a humanidade passa então a não mais habitar no jardim. No capítulo 4 a gente tem a primeira cena de violência entre irmãos. Caim mata Abel e Caim então foge. E esse fugir de Caim, ele claro que não foge da presença de Deus, porque Deus tudo conhece, mas ele não mais, ele desobedece ao Senhor e ele não entrega ao Senhor uma oferta agradável, e portanto ele vai para um outro local e ali ele funda uma cidade, e a cidade de Caim é fundada. A gente encontra ali o crescimento da humanidade também, a gente encontra o quanto o Senhor é misericordioso e bondoso, e também encontramos oportunidades ali com as fundações das cidades. Em determinado momento a humanidade estava cheia de violência. O capítulo 6 de Gênesis vai tratar da vida de uma família, de Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus, e a gente encontra ali no capítulo 6 um retorno à caminhada cristã. Acontecia isso também em outros momentos, mas em especial o capítulo 6 é onde Deus diz que destruiria a humanidade com chuva, e ele fala para a família de Noé e para Noé construir uma grande arca. Noé constrói uma grande arca e Noé então é usado por Deus para salvar a sua família. A gente encontra depois deste momento, acaba o dilúvio, a humanidade tinha sido destruída e agora Deus faz uma aliança com Noé de que não destruiria mais a terra com chuva. E a família de Noé então se espalha por países. Sem, Cã e Jafé são os filhos de Noé, junto com as suas esposas, e cada um toma o seu rumo. Cã é da onde vem Canaã. A gente tem também os outros dois irmãos, os Sem, daí que vem os Semitas, e Jafé vai para uma outra região. A humanidade cresce. A gente chega em Gênesis capítulo 11 e a gente vê que por conta de um cidadão, não só ele, mas homens poderosos se levantam. Um deles é o próprio Nimrod, que se acha grande e poderoso demais, e ali se constrói uma torre, a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Deus confunde as línguas, e ali a gente tem agora um fator transcultural acontecendo. As línguas são confundidas porque a humanidade estava arrogante demais e queria construir uma torre até os céus, e a gente encontra ali a confusão das línguas, o desafio missionário de se alcançar línguas diferentes. Gênesis 12. Agora Abraão entra nessa história. Abraão é considerado o pai da fé, não o pai da fé apenas para os judeus, mas se você observa cristãos, judeus e também os islâmicos têm respeito por Abraão por conta da sua obediência a Deus. E ele foi obediente ao Senhor, ele saiu da terra. Gênesis capítulo 12, Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ele obedece a Deus. E ao obedecer a Deus, ele então chega na terra
que Deus havia prometido. Sua família, ainda estamos aí nas histórias dos patriarcas, a gente tem Abraão, depois o filho Isaac, depois a gente vê a história de Esaú e Jacó, e de Jacó nasce José. José, então, é aquele que ajuda o povo a ser liberto de uma fome, de uma condenação à fome, e o povo de Israel volta ao Egito por conta de José e da proteção que Deus tinha dado. Tudo que Deus tinha preparado para José como governador. Isso é tão legal, porque aí a gente já está no final de Gênesis. E o final de Gênesis é contando essa proteção de Deus. Chega no período agora do Egito, agora estamos falando já de Êxodo, o povo se multiplica, o faraó atual não conhece José e o faraó ele decide pesar sobre o povo judeu, o povo hebreu, e ali Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem chamado Moisés, a princípio tinha fugido, mas Deus tem um encontro com ele e ele retorna para obedecer o chamado de Deus. E ali a gente encontra também mais um momento de obediência ao chamado de Deus através de Moisés. E a gente vê então o povo de Israel voltando para a terra prometida. A verdade é que eles passam ainda 40 anos no deserto. Moisés também não entra nessa terra prometida, mas Josué e Caleb, que foram aqueles visionários, e Josué em especial, comanda o povo para entrar. Atravessa o Jordão, também derruba Jericó e conquista cidades. Ali a gente vê a humanidade vivendo em missões, o povo de Israel sendo um povo de Deus. E a gente encontra depois os juízes, a gente encontra a história de Ruth, a gente encontra a Bíblia decorrendo nesse sentido. A percepção missionária que o povo de Israel tinha era uma percepção de que nós somos o povo de Deus e os povos de fora vão ver o nosso Deus e vão nos conhecer. Para você entender melhor isso, Salmo 67, o povo de Deus ali ora da seguinte forma: tenha compaixão de nós, Deus, e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que se conheça na terra, o Senhor, né? Para que se conheça na terra os seus feitos, as suas obras. Então era muito dessa missão, o que é chamado de missão que é de fora para dentro. O povo de fora vê o povo de Deus e diz: olha, esses são testemunhas de Deus. E isso é um tipo de missão. No Novo Testamento a gente encontra a missão agora com as ordens de Jesus dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então agora a gente encontra a missão também que não é apenas pelo seu testemunho, embora o nosso testemunho seja importante, mas é o testemunho de ir também. E a gente então vê Jesus chamando o seu povo para ser testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso acontece com a igreja de Atos. Aliás, o capítulo 1 de Atos, o versículo 8, que eu falei aqui, ele é uma espécie de esboço de todo o livro de Atos, porque o que vai acontecer ali nessa história de Atos é exatamente isso: o povo de Deus, a igreja de Cristo indo para obedecer Jesus, o Jesus lá de Gênesis, que agora nos evangelhos ele aparece, ele se fez carne. João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne, então Jesus presente. E eu percebo aqui então, falando de Atos, que esse povo estava obedecendo a Jesus. E ao obedecer Jesus, todo o livro de Atos acontece isso. Se você quiser dividir o livro de Atos em dois, para ficar mais fácil, você percebe até o capítulo 11, a vida de Pedro e a igreja que está crescendo com Pedro, sendo esse líder da igreja. E a partir do capítulo 11
até o fim, você percebe aquilo que Deus fez através de Paulo. Então a narração se divide em duas partes. Uma parte é desse primeiro momento da igreja, com a pregação de Pedro e toda a igreja se espalhando, e depois agora a igreja assumindo condições missionárias de alcançar os gentios. O próprio Pedro assume isso quando tem a visão de Cornélio, e quando você vê Pedro também olhando para os gentios, mas com a igreja de Antioquia, o capítulo 12 de Atos, você percebe Paulo, ou melhor, Barnabé e Paulo, depois Paulo que segue adiante, mas são realmente assim momentos especial da igreja indo para missões. Isso é missiologia bíblica. Isso é um pouco do que é feito, e Paulo também ajuda a plantar igrejas. Ao plantar igrejas, Paulo... Deixa eu beber uma água. Tenho mais 5 minutos para resumir. E ao plantar igrejas, Paulo envia cartas a essas igrejas, ele faz discípulos, ele faz algumas dessas cartas são chamadas de cartas pastorais, quando ele fala para Timóteo, quando ele fala para Tito. Algumas cartas são cartas assim com um teor mais pessoal, de imensa alegria, como é o caso da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo também traz conselhos para o pessoal de Gálatas, né, da Galácia, porque a igreja, embora tinha muitos gentios, mas era uma igreja também que ela estava querendo voltar aos costumes judaizantes, e Paulo então tenta corrigir isso. Enfim, são as cartas de Paulo. Também temos algumas cartas gerais, como a carta de João, a gente tem a carta de Tiago, que é uma carta que fala sobre os deveres sociais, a gente tem a carta de Hebreus, que é de autor anônimo, mas que traz uma percepção de alguém que conhece muito da cultura judaica e mostra Jesus como nosso sumo sacerdote. Enfim, isso é o Evangelho. E, após isso, a igreja do primeiro século é relatado aí em Atos, e também nas cartas a gente percebe isso, mas nós também vemos depois disso o que acontece com missões. E agora um breve resumo do que acontece com missões. Deus continua levantando pessoas, Deus continua levantando, a igreja foi crescendo e também sendo perseguida. A perseguição da igreja não parou a obra de Deus, e você percebe aí nos primeiros séculos desta forma. Deus continua levantando, e chega um determinado momento que a igreja de Cristo ela passa então a se conformar com este mundo, em especial com Constantino. A gente tem uma igreja agora se tornando uma igreja romanizada, e com isso você vê algumas coisas não bíblicas acontecendo, e a cultura da igreja passando por uma cultura muito mais fora dos padrões bíblicos, vou usar esse termo. E a gente então está agora diante de uma situação. Isso, além de indulgências, olhando numa perspectiva protestante, claro, né? A gente encontra então aí situações acontecendo, e a igreja acomodada em ser não mais sal da terra, nem mais luz do mundo. E o que fica em missões aí? Com Lutero, a gente encontra um novo momento, um momento da igreja, onde a igreja passa a ser desperta para voltar à palavra, sola escritura, sola graça, somente Cristo. Então voltar para Cristo, não apenas nas suas 95 teses, mas Lutero trabalha muito sobre o meu justo viverá pela fé. E esse justo que vive pela fé e serve ao Senhor. E enfim você encontra a obra missionária agora se espalhando também. Com a reforma protestante, também se espalha no mundo por conta da contra-reforma, que é os católicos tentando de alguma forma continuar o trabalho a ser feito, e a contra-reforma também
tem o seu valor histórico até mesmo para o nosso país, porque muitos católicos vêm para cá, para o Brasil, e é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Mas a obra missionária ela não para, ela é dividida em ondas missionárias. E algumas ondas que aconteceram, a primeira delas é aquela onda chamada de onda litorânea, quando a gente encontra homens como William Carey, que é conhecido como pai de missões modernas. William Carey é aquele que vai para poder servir na Índia. E interessante porque ele desperta para ir, e o trabalho de William Carey é esse trabalho de poder servir, mas ele não faz apenas isso, ele também colabora com traduções, ele também colabora com questões sociais, e aí a gente encontra a primeira onda missionária. Com Hudson Taylor na China, a gente encontra agora um outro momento, que é um momento que a gente pode chamar de segunda onda missionária. Esse outro momento é tão interessante porque Hudson Taylor tenta trazer adaptações, colocar as mesmas roupas que os chineses usavam, colocar a mesma vestimenta, e tudo isso é uma adaptação que agora entra para o interior. Então o trabalho do Hudson Taylor era ter essa visão de interior da China, embora ainda existissem muitos aspectos de colônia. Então os ingleses que chegavam na China pensavam na colônia, pensavam em colonizar, e Hudson Taylor tenta trabalhar dessa forma para outros lugares, até sendo médico, então ele usa desse exercício da medicina também para alcançar os interiores. Isso é chamado de segunda onda missionária, quando você não fica mais apenas no litoral, mas você também vai para os interiores. Que legal, né? E aí uma mais recente, uma terceira onda missionária, que é agora com os evangelistas, e sem dúvida um dos principais nomes é Billy Graham. Billy Graham é aquele que lota estádios e que traz um novo momento, que é também chamado de momento de cruzadas evangelísticas, e este momento ainda existem muitos vivos que presenciaram, e a gente tem também muito recurso na internet para encontrar isso. E essa terceira onda missionária com Billy Graham é uma terceira onda que alcança pessoas em estádios, que proclama o Evangelho, que é algo muito válido e muito interessante que aconteceu com a igreja. E hoje a gente vive o que a gente poderia chamar de uma quarta onda missionária, que é o momento de investir e alcançar nas áreas de influência. Então, por exemplo, existem lugares ainda no mundo que você não pode entrar sendo um missionário, mas você entra como um trabalhador, e um trabalhador que se verá um cristão que trabalha na sua determinada área, seja um engenheiro, seja algum profissional liberal, algum empresário com empresas. Você entra em lugares que o seu pastor talvez não entraria, que eu não consigo entrar, e você entra. Isto é uma quarta onda missionária, que você pode também chamar de áreas de influência. Então você influenciar na sua determinada área para discipular pessoas, evangelizar, alcançá-las e apresentar Jesus. Esse é um breve resumo do que nós estamos vivendo em missões, tentando fazer isso aí com vocês em 20 minutos, e que bom que você foi paciente para escutar. Mas a verdade é que eu não sei de tanto assim, mas o pouco que eu sei é que você e eu somos desafiados a ser um instrumento de Deus por onde a gente passar. E essa igreja da história continua sendo uma igreja viva, e que a gente deve e somos chamados para anunciar o Evangelho de Deus. E a louça eu já terminei, mas deixo aqui o meu abraço para você e o meu desejo de que você possa estudar mais de missões e possa também abençoar muitas vidas. Tchau, tchau. Um abraço.